Jesus, queremos ser ensinados, direcionados, Pai, pelo Senhor. Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, Senhor, não volta vazia. Tua palavra, ela carrega, Pai, todo o propósito do início ao fim já está dentro da palavra do Senhor. Somos limpos pela palavra. Ah, Senhor, gera dentro do nosso coração um amor, uma paixão pela palavra como nunca antes. Nós queremos, ó Pai, o que está escrito na Tua palavra, que diz que haverá fome e sede da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, seja chegado um tempo de fome e sede pelas Escrituras que testificam de Cristo. Ah, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, nos instrui, Pai, no caminho que devemos andar. Nos colocamos agora como crianças diante da Tua palavra para ser instruído e nunca se desviar de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Mantenha aberto aí, Números capítulo 13, já iremos ler. Irmãos, eu creio muito que o Senhor, quando andamos com Ele, muda a nossa vida. Andar com Deus, irmãos, é impossível você andar com Deus e não ter uma vida mudada. Quem está mudando de vida? Quem está andando com Deus. Quem está caminhando com o Senhor está sendo tocado, está sendo transformado. Quem está mudando é aquele que está contemplando, que está adorando. Tornem-se semelhantes a Ele todos os que o adoram. Quando nós adoramos, à medida em que nós adoramos, essa semelhança que já é uma realidade do nosso espírito, ela começa a ser evidente na nossa alma, ou seja, nossos sentimentos, emoções, nossas vontades, nossas atitudes, sabe, irmãos, nosso comportamento. Eu não gosto muito de falar de comportamento que não seja resultado de uma natureza e de um andar com Deus. Todo esforço de mudança de comportamento, irmãos, que não é fruto de uma caminhada com Deus, não é duradouro. Podemos nos esforçar para mudar, mas quando eu mudo como resultado de um caminhar com Deus, isso se torna algo real, evidente, se torna algo leve, suave, se torna algo bom e totalmente natural. Então a gente pode observar e pensar, quem está mudando é quem está andando com Deus. Diga comigo assim: andar com Deus vai mudar quem sou. Nós queremos muitas vezes, sabe, situações, movimentos, algo que venha gerar um impacto. Irmãos, será que andar com Deus não gera impacto em você mais? Saber que Ele está com você, irmão, será que não? Eu acredito, irmãos, que, sabe, Enoque andou com Deus e já não era. Eu vejo da seguinte forma: à medida em que Enoque andava com Deus, ele ia morrendo para si. Chegou uma hora que Enoque, irmãos, não tinha nada mais dele, e Deus falou: já que não tem nada mais seu, então eu te tomo para mim. Irmãos, que nós possamos andar com Deus até que não haja mais nada de nós, mas tudo dele em nós. A ideia, irmãos, é que todas as nossas mudanças e transformações sejam frutos dessa natureza. Natureza essa que fala de quem Ele é em nós. Tudo que nós vivemos que não é resultado da natureza de Deus em nós, trate isso como religiosidade. E o Senhor, irmãos, Ele não veio para nos fazer religiosos, Ele veio para nos fazer seus filhos. E filhos carregam um DNA, filhos carregam uma essência, filho carrega uma vida, a vida do Pai. Sabe, talvez quando nós nascemos de novo, Deus, Ele é muito sábio em todo o processo de regeneração, em todo o processo de resgate do homem. Deus é muito sábio. Quando você começa a contemplar nas Escrituras, Deus traz o homem de volta para Ele por meio de Jesus. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele deposita dentro de nós a sua natureza. Mas mesmo tendo a natureza dEle, irmãos, dentro de nós, Deus sabe que a nossa alma, ela veio de um mundo e de experiências corrompidas e decaídas. E o que acontece no meio de tudo isso?
quando nós não conseguimos reconhecer o que Deus é e o que Deus fez em nós, o que recebemos da parte dele, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo tendo recebido a natureza de Deus, nós continuamos ainda crendo naquela condição humana que é a herança de experiências de um mundo. Irmãos, acredite no que eu vou te dizer, não há nada mais que Deus tem para fazer. Amém? Não há nada. A gente pensa assim, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, queridos, a Bíblia fala que Deus fez toda a obra de suas mãos em 6 dias e descansou no 7º. Diga comigo, toda a obra do meu Pai já foi feita. Quando eu entendo que toda a obra do meu Pai já foi feita, sabe, a gente tem aquele pensamento assim, que Deus está fazendo. Irmão, sabe o que Deus espera? Não mais que Ele venha fazer, mas que você aprenda que é a hora de você fazer. Andar com Deus, irmãos, nem sempre vai mudar problemas e circunstâncias na sua vida. Andar com Deus vai mudar você, e você vai mudar os problemas e as circunstâncias da sua vida. A questão é que a gente quer que Deus venha fazer a obra toda. Irmãos, nós deveríamos desejar que Deus viesse fazer a obra toda em nós. O maior estrago que o mundo fez no homem, a queda de Adão fez no homem, foi estabelecer condições dentro da nossa alma que sustenta a incapacidade de crer naquilo que o Pai já fez. Diga comigo bem forte assim, o maior problema é a incredulidade. Você crê que Deus já fez todas as coisas? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Porque o nosso Deus, Ele não está fabricando algo nos céus. Ah, Deus está fabricando o meu sonho, Deus está fabricando a minha bênção, Deus está fabricando... Não, irmãos, Deus descansou. E o descanso, irmãos, o maior benefício da fé não é a cura, o maior benefício da fé não é um milagre, o maior benefício da fé não é provisão, o maior benefício da fé é o descanso. Porque o descanso fala de um Deus que já fez tudo. O descanso fala de um Cristo que depois de morrer na cruz entregou o Espírito e disse, está consumado. O descanso fala de uma obra pronta. Deus descansou porque a obra estava pronta. Jesus se assentou à direita do Pai porque a obra estava consumada. Irmãos, nós precisamos entender que a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Vamos segurar um pouco o Espírito Santo, que eu quero chegar lá, com calma. Diga comigo, a obra do Pai e a obra do Filho já está pronta. Então, de alguma forma, o Pai já descansou, de outra forma, o Filho já consumou tudo. Mas mesmo sabendo que a obra da cura, dos milagres, dos sinais já estão prontas, o que me impede de entrar nesse lugar onde tudo está consumado e feito? O que me impede de entrar nesse lugar de descanso? Simples, meus irmãos. As bases de incredulidades baseadas nas experiências que a gente teve. Por que, por exemplo, algumas pessoas não creem na paternidade de Deus? Porque se instalou dentro dele uma incredulidade quanto à paternidade de Deus devido a uma experiência paterna humana. Então a experiência terrena com o Pai, quando não foi muito legal, deixou dentro dele ou dela uma base de incredulidade que impede de reconhecer o Pai que está no descanso. Por que às vezes você crê que o Pai já criou toda a provisão para nós? Quem crê diga amém. Por que muitas vezes nós sabemos que existe um Deus que provê todas as coisas e nós não conseguimos entrar nesse lugar onde a provisão já está consumada? Nós não conseguimos entrar neste lugar onde a provisão já habita no descanso de Deus. Por quê? Porque de repente em algum momento da minha vida eu tive uma experiência, você pode ter tido uma experiência aonde faltou alguma coisa, aonde você teve privações, sofrimentos naquela área, e aquele sofrimento instalou dentro de você uma base de incredulidade no tocante a finanças, no tocante a ter e não ter. E aí na sua mente você sabe, mas Deus tem tudo, Deus não deixa faltar nada. Mas por quê? Irmãos, porque o problema não é que Deus não fez, o problema é que ainda existe uma base de incredulidade que está me segurando, que está, irmãos,
sabe, me impedindo de entrar no consumado, no descanso. O problema nunca está em Deus. Diga isso bem forte. Vamos lá, diga: o problema nunca está em Deus. De repente você olha e você sabe que Deus, Ele já estabeleceu família, Deus já estabeleceu lar, tudo, mas de repente você não consegue viver isso, você não consegue desfrutar disso, mesmo sabendo que Deus tem isso, e já fez isso, e já estabeleceu isso, porque em algum momento uma experiência familiar gerou uma raiz de incredulidade no tocante à sua vida familiar. O problema é que nós não conseguimos entrar no descanso, nós não conseguimos viver sabe, irmãos, a obra consumadora do Calvário, porque ainda tem algo que nos faz ver a partir da experiência humana e não a partir da experiência do Calvário. Diga comigo assim: existe a minha experiência pessoal e humana. Agora diga assim: existe a experiência do Calvário. Você não passou pela experiência da cruz, foi Cristo que passou. Cristo passou pela experiência da cruz para arrancar você das suas experiências humanas que te mantêm preso a uma incredulidade. Então, se eu preciso de liberdade, se eu preciso de cura, se eu preciso de provisão, se eu preciso, irmãos, de qualquer coisa, acredite no que eu estou te dizendo: está feito. Está feito. Nós aprendemos a viver uma vida inteira achando que Deus está fazendo, e Deus, não, irmãos, já está tudo feito. Então a minha luta agora é o quê? Eu tenho que lutar para quê? Qual que é o propósito, sabe? Irmãos, entenda, as guerras já foram vencidas. Crente não tem guerra. Pastor, estou numa guerra. Para, irmão, você não tem guerra. Paulo fala que a nossa luta, mas não fala de guerra, é diferente. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados, potestades, dominadores e forças espirituais que habitam nas regiões celestes. Mas não quer dizer que essa luta seja de igualdade. Existe luta entre luz e trevas. Imagina nós apagarmos todas essas luzes. Quando você clica no interruptor aqui, a escuridão resiste? Não. Ela não resiste. Porque para você destruir as obras das trevas, basta acender a luz. Amém, gente? Acendeu, então não existe igualdade na luta. Não pense, irmãos, que o reino das trevas está vindo com toda força contra o reino da luz. Não, meu irmão. O nosso Jesus, quando pôs o pé em Gadara, aquele homem carregado de uma legião, mais de 6.000 demônios, ele veio correndo. Quando chegou até Jesus, ele caiu de joelhos e se prostrou. Mais de 6.000 demônios dentro de um homem. E ele cai prostrado e olha para Jesus e fala assim: você veio me perturbar antes do tempo? Demônio falando na boca do homem: você veio me perturbar. Ó, irmãos, o demônio chega, se prostra, cai de joelho e pergunta para Jesus: você veio me perturbar? Irmãos, a maioria das pessoas creem que é o diabo que perturba ele. Fala para o seu irmão: se o diabo está te perturbando, tem alguma coisa errada. Fala para o seu irmão: foi Jesus que perturbou o diabo. Elias era conhecido, sabe como? Perturbador de Israel. Chamava o homem de Deus de perturbador. Pastor, vem cá orar por mim, porque tem um demônio me perturbando. Opa, peraí, é você que perturba o demônio, meu filho. É a luz que expulsa as trevas. A grande questão é que hoje é tempo de nós acendermos uma luz nessas áreas de trevas dentro da nossa alma, uma luz nessas áreas de incredulidade que nos impede de ver a obra e a experiência do Calvário, que foi redentora,
que foi completa e perfeita, que foi plena. A grande questão é que eu não estou hoje lutando para que Deus faça algo, eu não estou hoje lutando para vencer nada, eu preciso hoje entender que a minha luta é acender o interruptor que ainda não foi aceso na área da minha alma que ainda está em trevas. Por isso, irmãos, que ninguém enxerga no escuro. E a palavra diz que o príncipe deste século, que é Satanás, cegou o entendimento para que não seja resplandecido a luz do Evangelho. Diga comigo assim: basta acender uma luz, a luz do Evangelho, na área da minha alma, que mantém a incredulidade. Só isso. Porque quando a luz é acesa dentro de você, você vai ver, você vai olhar e vai falar: gente, está feito, olha lá, é meu. Irmãos, cura é um direito seu. E Deus ama que você participe dos direitos que Ele conquistou para você na experiência do Calvário. Nós precisamos assumir agora a experiência do Calvário como algo que me beneficia. Porque Cristo, irmãos, não se fez pobre para que Ele mesmo fosse rico, Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele não se fez enfermo para que Ele mesmo fosse beneficiado com a cura, Ele se fez enfermo para que nós fôssemos curados. Ou seja, Ele ama quando você entende, Ele ama quando dentro de você a sua alma é acesa, uma luz acende, e você descobre: é verdade, é a minha condição. Então diga comigo assim: eu preciso vencer a incredulidade. Irmão, você não tem que lutar contra nada a não ser incredulidade. Porque tudo que você ainda não está vivendo segundo o que Cristo já conquistou por você, para você, é porque ainda tem alguma ligadura, tem alguma coisa dentro de você ainda. Fique tranquilo. Pastor, é o diabo? É o inimigo? Não. É simplesmente uma área de trevas dentro de você que te incapacita a crer. Em outras palavras, aquela experiência pessoal ainda está mais resistente do que a experiência da cruz. O que eu preciso para vencer a incredulidade? Da luz do Evangelho. As Escrituras testificam de Cristo. Então, quanto mais você se enche do Evangelho, da luz do Evangelho, meus irmãos, deixa eu te dar uma palavra. Se de repente você está vivendo uma situação que você precisa entrar no pronto de Deus, que você precisa entrar e viver o que a Bíblia diz, sabe o que eu te orientaria? Vai no Google, puxa todos os versículos bíblicos sobre aquela área que você precisa vencer, e medita dia e noite. Pastor, eu quero viver milagre de cura. Então vai ler tudo sobre cura, até que a cura, medite, alimente tudo sobre a cura, até que aquilo se torne uma realidade, até que a luz seja acesa, se encha de luz, se encha do Evangelho. Não tem, pastor, eu não alcancei ainda. Não tem condenação se você não alcançou. Não se sinta condenado por não ter alcançado algo. Se sinta motivado: ei, eu preciso me edificar mais. Não é condenação, é edificação. Não, eu ainda não estou vendo direito, eu ainda não estou enxergando direito. Espera aí, eu vou lá para o meu quarto e vou começar a me edificar mais, vou continuar no Evangelho, vou começar. Irmãos, está faltando fé. Vai para Hebreus 11 e fica ali meditando em Hebreus 11, meditando, sabe? E a vida, a luz daquela palavra, ela pula para dentro de você e vai clarear todos aqueles quartos escuros que sustentam a incredulidade, paralisa você de entrar na obra do Senhor. Deixa eu te falar algo bem sério. A obra é de Deus, mas o trabalho é nosso. A obra de Deus está feita. Certa vez Jesus ele falou assim: a obra de Deus é esta. Quando fala de obra de Deus, o que a gente pensa?
A obra de Deus é a igreja. A obra de Deus é quando eu faço algo por alguém. A obra de Deus é quando eu ajudo isso. Não! Jesus foi claro, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Diga comigo, quando eu creio, a obra está pronta. Por isso, irmãos, que a edificação da fé, por isso que à medida que você vai entrando na palavra, a vida da fé, ela vai sondar todos os territórios da sua alma. Diga comigo assim, a Bíblia fala do espírito da fé, diga assim, o espírito da fé vai viajar dentro da minha alma. E enquanto o espírito da fé não vencer todas as raízes de incredulidade que sustenta medo, angústias, depressões, irmãos, enquanto o espírito da fé não sondar tudo isso, você não entra no descanso. Entrar no descanso é quando o espírito da fé está exercendo governo sobre sua alma. Bem forte, diga comigo assim, o espírito da fé, ou melhor, vamos lá, entrar no descanso, é quando o espírito da fé estabelece governo sobre todos os territórios da minha alma. É isso. Imagine, irmãos, você chegar a um tempo da sua vida que não existe área dentro de você que você não creia conforme o Evangelho diz. Não existe área na tua vida que você não vive a realidade do benefício do Calvário. Quem olha para você vê que você vive a realidade da palavra. É isso. Você está completamente cheio. Eu quero ler esse texto, eu sei que eu não tenho mais muito tempo aqui, gente. Aleluia. Versículo 26, de Números 13. Vamos lá? Quem vai permitir o espírito da fé sondar a sua alma? Deixa eu te falar uma coisa, quando o espírito da fé sonda a tua alma e encontra uma raiz de incredulidade, dói, viu? Fala para o seu irmão, dói muito. Porque ele tem que arrancar aquela raiz assim, ó. Aquele negócio está enraizado lá, sabe? Aí ele tem que mexer nas experiências. Ele tem que mexer e tocar naquelas coisas que você não quer que ninguém toque. Ele tem que falar com você a respeito de coisas que você não quer que ninguém fale. Por que que muitos param? Porque começa a doer. Aí você pega e volta. O Espírito Santo vai, você não tem problema não, nós vamos dar mais uma volta aí, daqui a pouco nós vamos chegar aí de novo. Só que você só fica protelando. Agora, como o Espírito Santo tem uma das características que é a paciência, ele te espera. Mas não demora não, porque quanto mais você demora e impede o Espírito Santo de mexer, mais o tempo passa e você não entra no descanso. Escute uma coisa. O mesmo Espírito da fé que te trouxe a esse lugar aonde raízes arrancadas doem, é esse mesmo Espírito que vai te fazer ultrapassar essa dor. Quando estiver doendo, só continue fazendo o que te fez chegar até ali, se enchendo da luz do Evangelho, se enchendo da luz do Evangelho, se enchendo da luz do Evangelho. Irmãos, olhe para mim, todo mundo, não adianta, não tem atalhos na vida com Deus. Não tem. Todos nós vamos ter que passar por processos aonde a gente vai encarar as raízes de incredulidade que ficaram na nossa alma e que nos impedem de entrar no pronto, no descanso e no consumado de Cristo. Amém? Dá um sorriso pro seu irmão e fala, sua hora vai chegar, filho. Amém, gente? Quer não, né? 13 e 26, olha esse texto. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Veja bem, Deus envia, ou melhor, Moisés ele envia os espias, para poder ver como era a terra que o Senhor já tinha dado.
Deus já tinha a palavra para Israel, Deus já tinha a palavra para a nação, e disse para eles assim: essa terra eu dei a vocês como herança. Diga comigo, Deus já tinha dado a terra. Aí a gente pensa assim: bom, se Deus deu a terra para esse povo, é só eles entrar e fazer ali morada, é só eles entrar ali e habitar. Não, Deus deu a terra, mas quando eles, perto de chegar naquele lugar, Moisés envia espias e vê que a terra estava completamente habitada. Voltamos à velha questão, nós queremos que Deus faça todo o trabalho. Diga comigo assim: Deus dá a terra, mas sou eu que expulso os gigantes. A gente podia ir embora já, né? Deus dá a terra, meu irmão, mas sou eu que expulso os gigantes. A obra do Calvário está pronta, mas sou eu que arranco as raízes de incredulidade que me impede de entrar lá. E eles chegam, irmãos, com o quê? Com o fruto da terra. Uau! Eu acho assim que ou foi Caleb, ou foi o Josué que pensou no meio do caminho: vamos levar um fruto da terra, porque a hora que a gente contar a boa notícia é o fruto, mas a hora que a gente contar a má notícia, que é os gigantes, eles precisam de alguma coisa da terra para eles ficarem olhando. Vamos levar um fruto. Imagina os frutos daquela terra, irmãos. Uma hora eu falo desses frutos. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Diga comigo assim: eu preciso olhar para os frutos da terra. Tinha um programa antigamente, né? Quem lembra? É da minha época aí? Tem alguém? Lembra dos frutos da terra? Tinha um programa aqui de Goiás. Aí, ó, tem gente que tem mais de 40 aí, ó. Passa até hoje? Mesmo? Olha só, não sabia. Então, gente, a gente precisa aprender que Deus deu a terra, mas mesmo que Deus nos deu a terra, nós precisamos aprender a contemplar o fruto do lugar que Deus nos deu. Sabe, irmãos, quando eu estou na palavra, quando eu estou andando com Deus, isso permite que os meus olhos estejam contemplando o fruto de estar com o Senhor. O fato, irmãos, é que a gente tem uma promessa de um lugar, nós já temos uma palavra de posse de um lugar, Deus já nos entregou, mas os nossos olhos não estão contemplando o fruto daquilo que Deus nos entregou. Eu acredito que foi de uma forma proposital, quando eles chegam e falam assim: Moisés, aqui, mostra para todo mundo aqui, olha os frutos desse lugar, o lugar que Deus nos deu. Até aí a notícia boa. 28, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Você sabe quem eram os descendentes de Enaque? Deixa eu falar quem era um descendente de Enaque na Bíblia. Golias. Golias, há quem diga que ele foi o último descendente de Enaque. Enaque, eles eram gigantes, irmãos. Eles eram homens gigantes, e eles habitavam na terra. Veja bem, esse povo passou uma vida inteira, uma geração, 40 anos no deserto. Eu acho tão tremendo que no deserto, irmãos, eles não precisavam plantar, no deserto eles não precisavam fazer nada, bastava arrumar a tenda deles e seguir a nuvem, e quando a nuvem seguia, desarrumava a tenda. No deserto eles só seguiam a nuvem, Deus mandava maná do céu, no deserto Deus mandava carne quando eles queriam, codornizes, Deus mandava água, tirava água da rocha. No deserto Deus cuidava de tudo, mas era deserto. Eles não tinham propriedades no deserto, eles não eram donos de nada no deserto. Mas quando eles passam a ser herdeiros de um lugar, quando eles chegam a hora de colocar o pé dentro da terra, nunca mais caiu maná no deserto para eles. Deus parou de dar para eles o que dava no deserto quando chegou a hora de entrar na terra. Pastor, por que Deus parou de me abençoar? Não, Ele continua te amando. É que chegou na hora de você entrar na terra, filho.
Chegou na hora de você encarar, tirar esses gigantes, esses descendentes de Enaque. Isso fala de um povo que era dependente no deserto, mas da dependência, da imaturidade, da meninice deles no deserto, eles precisavam entrar numa terra para estabelecer governo. Irmãos, a vida da fé precisa te levar a estabelecer governo sobre esses territórios e esses gigantes da sua alma, gente. Está na hora de você governar esses gigantes da sua alma, expulsá-los da terra. Então agora a notícia chega, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, sabe, agora eles tinham a notícia, eles ouviram a notícia dos espias, o povo é poderoso, são gigantes, mas eles viam o fruto. Sabe aquele momento que você está vendo o fruto, mas ouvindo a notícia? Você está desejando o fruto, mas para me comer desse fruto eu tenho que encarar esse negócio que eu estou ouvindo. Irmãos, a nossa alma ouviu tanta coisa, não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta, você ficaria ativado pelo fruto que você está vendo, ou ativado pelo relatório negativo dos espias? O que mexe mais com você? O relatório da sua alma ou o fruto do Espírito? O que mexe mais com você? Aquele relatório dos gigantes, irmãos, e toda a terra era povoada por diversos povos diferentes, que cada um tinha uma cultura pior do que a outra. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Também vimos desse 29, os amalequitas vivem no Negueb. Os amalequitas eram terríveis. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Veja bem, em todos os lugares daquela terra haviam povos com práticas diferentes. Havia um povo aqui que carregava mais de 1000 deuses, eles eram muito idólatras. Havia um outro povo aqui que era descendente de alguns homens que eram antigamente moradores de Sodoma e Gomorra, e você sabe muito bem o que se praticava em Sodoma e Gomorra. Ou seja, todos os habitantes da terra eram homens terríveis. Entrar na terra para poder se apossar do fruto que eles viram, iam custar para eles encarar esses povos. Ei, Deus já deu a terra, mas agora eles precisavam encarar aqueles povos. Ande com Deus, irmãos, e Deus vai te levar a encarar essas coisas. Eles andavam com o Senhor era aquele povo. Deus falou: agora entra, a terra eu vos dei. E engraçado que sempre que Deus fala da terra, Ele usa, sabe, irmãos, o verbo no passado. Eu vos dei. Ele não disse eu vos darei. Não, para Deus estava pronto. A terra era deles. A obra está pronta, a obra do Calvário está consumada. O Pai criou tudo, descansou no sétimo. Irmãos, está tudo pronto. Está na hora de nós hoje nos posicionar contra os gigantes. Irmãos, diga para quem está do seu lado, diga assim: tem cada descendente de Enaque aí na sua alma, hein, filho? Tem ou não tem, gente? Cada gigante, né? Golias era um dos menores, viu? O Golias que Davi. Golias já era rapinha do tacho, já estava acabando o povo. E ele tinha mais de 3 metros. Quem diga que era 3,80. Não sei como é que eles mediram isso não, mas eles falaram aí, os historiadores. Pensa. A obra é de Deus, mas o trabalho é nosso. Se você não encarar hoje, se posicionar e dizer: Senhor, está na hora de eu expulsar esses amalequitas, esses hititas, esses jebuseus, esses cananeus. Pastor, como que eu faço para me perseverar nisso? Fique olhando para o fruto da terra. Olhe para o fruto. Até hoje, irmãos, a terra de Israel é abençoada no tocante à agricultura.
Um morango lá é na palma da sua mão, assim, ó, um morango, tamanho de uma laranja. Uma romã é quase um melão. Imagina na época que a terra estava bem purinha. É uma terra abençoada, e Deus tinha para eles. E o que aconteceu depois do relatório? Versículo de número, já estou quase acabando, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e eles. Sabe o que a sua alma mal resolvida te faz sentir? Sabe como que ela faz você se ver como um gafanhoto, pequenininho, diante das situações? Quem já acordou assim, se sentiu pequenininho assim? Só eu, irmão? Alguém já se sentiu assim? Bem pequenininho mesmo. Não, irmãos, mas você não é. Você tem um Deus grande que habita em você. Você tem. Está na hora de olharmos para os frutos. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo para vocês, sabe, irmãos, mantenha os teus olhos no fruto. Sua luta não é contra problema. Sua luta não é contra pessoas. Sua luta é contra as raízes de incredulidades instaladas na sua alma, que mesmo ouvindo do fruto, te impede de ver, porque a incredulidade segue entendimento. O que os homens estão cegados não é de vista, não são os olhos, é o entendimento. Deus deu a terra, mas não entende. E eu queria ler um último texto com vocês. Abra lá no livro de Hebreus. Vai lá no livro de Hebreus. Capítulo 3. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vai para a palavra, irmãos. Acende um interruptor. Funciona. Ah, pastor, mas não é mais fácil a gente fazer pôr a mão na minha cabeça, alguém orar? Não, irmãos, não funciona assim. Te ensinaram errado. Não funciona assim. O que funciona é andar com Deus. Olha o que diz o capítulo 3. Versículo 7, o escritor de Hebreus faz menção desse mesmo texto que nós lemos de Números, capítulo 13, ele faz uma menção interessante. Ele diz no versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Sabe o que o povo quis fazer depois da notícia dos gigantes? Eles olharam, se levantaram contra Moisés e falou assim: vamos levantar um líder aqui entre nós, que nos leve de volta para o Egito. Irmãos, eles estavam na porta da terra, bastou ouvir a notícia de quem habitava lá, que eles queriam um novo líder para levar de volta para o Egito. É isso que a sua alma sempre está te fazendo, te levando de volta para o Egito, te levando de volta para aquele lugar. Veja bem, o tempo passou, os anos passaram, as pessoas do seu convívio mudou, mas você está sempre no mesmo contexto. É ou não é? Mudaram cenários, mas você está lá. E a Bíblia fala que eles endureceram o coração como na rebelião, ou seja, se levantaram contra Moisés e quiseram voltar para o Egito.
Durante o tempo da provação no deserto. 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Deus considerou que eles estavam pondo o Senhor à prova. Verso 10, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Irmãos, o nosso problema, deixa eu te falar, é a ausência de reconhecimento do fruto, a ausência de reconhecer o caminho. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A gente não reconhece, você nunca vai desfrutar daquilo que você não reconhece. Toda ausência de reconhecimento fará você perder o que é seu. Tudo que você não reconhece passa por você. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, sabe onde é que estavam os religiosos da época? Os líderes, dentro do templo, orando assim: Pai, Deus, envia o Messias, envia, nós queremos que ele venha. E Jesus, o Messias, passando lá na porta da igreja, montado no jumentinho. Eles não reconheceram, então perderam. Até hoje eles estão esperando o Messias. E Jesus passou, e na ausência do reconhecimento, eles perderam o que era devido a eles. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quando não há reconhecimento, você não entra no descanso. 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e... onde que a incredulidade está? E pior que se a gente falar assim, que a pessoa é incrédula, ele vai enforcar o pastor. Mas o problema é a incredulidade. O que eu estou dizendo é que aquela raiz é mais forte do que a fé que você possui. A notícia dos gigantes, ela ainda tem mais efeito do que a visão do fruto. Ao contrário, verso 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Nos apeguemos até o fim, irmãos. Somos participantes de quem, irmãos? Somos participantes de Cristo. Deixa eu te falar, você não é mais participante da experiência do passado que plantou a incredulidade, você é participante de Cristo, que na experiência do Calvário te faz entrar no descanso da fé. É isso. Diga comigo assim: eu participo de Cristo. Se você é participante de Cristo, irmãos, venceu, você participa também. Tudo que Cristo conquistou, você é participante também. Aleluia. Nós somos participantes de toda a Escritura, irmãos. Você é participante. Tudo que você lê nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, da vida de Cristo na terra, entenda, fisicamente aqueles acontecimentos foram há mais de 2000 anos atrás, mas espiritualmente aqueles acontecimentos são eternos. Hoje você pode participar da multiplicação do pão e do peixe. Hoje você pode participar. Pastor, mas ele multiplicou pão e peixe há muitos anos atrás, e daí? Aquela obra não foi para aquele tempo, aquela obra é eterna. Ela é eterna, então ele pode multiplicar o que for na sua vida, nas suas mãos. Tudo que ele fez não foram obras específicas para um tempo. Ele precisava vir como homem e estabelecer na terra, para que hoje nós tivéssemos um acesso a essa obra eterna. A gente vê a Bíblia como um livro histórico, mas nós deveríamos ver a Bíblia como um livro eterno. Não é histórico, ele é histórico,
também, mas ele é mais do que histórico. Ele é eterno. Ele é histórico para quem quer aprender, mas ele é eterno para quem quer reconhecer e desfrutar. É isso. Diga comigo, sou participante de Cristo. 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Gente, não endureça o coração. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corações caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da... não puderam. O que te impede de entrar? Não é o diabo. O que te impede de entrar? Não são as pessoas. O que te impede de entrar é aquelas raízes de incredulidades que estão aí. O que te impede de entrar é que a notícia do gigante se tornou mais forte dentro de você do que a visão do fruto. Eu queria ler só o capítulo 4, que é um pouquinho mais... Mas vamos ler o versículo 1. Visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Ah, irmão, você está ouvindo uma mensagem que precisa ser acompanhada de fé. Por aqueles que a ouviram, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Diga comigo, nós os que cremos, entramos no descanso. Então a sua luta é para quê? Para crer e vencer a incredulidade. Vamos resumir nossas lutas? Talvez você olhe e fale para mim, eu estou cheio de problema. Não, você tem um problema. Você não está conseguindo crer o suficiente naquela área. Tem áreas, você já notou que tem áreas que você consegue crer e fluir? Porque você não teve nenhuma experiência que estabeleceu incredulidade na sua alma. Por exemplo, tem gente que flui muito bem, irmãos, nos negócios, na empresa, no trabalho, nas finanças. Mas em outra área também ele não flui. Porque naquela área que ele flui, ele não teve nenhuma experiência que mantém ele preso na alma. Mas a mesma fé que te faz fluir numa área te liberta em outra. Não tem algo diferente vindo da parte de Deus, é o mesmo produto. É a mesma fé. Amém, gente? Diga assim, nós os que cremos, entramos no descanso. Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vão todos com Deus, tenham uma ótima noite quarta-feira. Domingo, 7 da noite estaremos aqui, 10 da manhã também. Deus abençoe vocês.